Salve, salve, nação tricolor. Cara, aqui tá sendo um atrás do outro, uma emoção atrás da outra e assim... Cara, eu vou falar pouco pra apresentar rápido, porque eu tô com Ricardo Lucas Figueiredo, Monte Raso, Leandro Lessa Azevedo. Eu estou com o Leandro Guerreiro e com o Dodô na minha frente. Senhor, obrigado, cara. Obrigado por toparem falar com a gente aqui, cara. Obrigado a vocês pelo convite. Aí também é um prazer imenso. Lá de um parceiro, de um craque, de um ídolo. Obrigado pelo convite. Mesma forma, tá com o Lê aqui, tá no Morumbi. Eu frequento o Morumbi quase semanalmente aqui no clube, né, no social. E fazer parte da história do São Paulo, tá aqui com os ídolos do São Paulo. Leandro foi um ídolo do São Paulo, tá o Lugano, tá o Cicinho, tá o Souza, tem uma galera aí. Então, e falar do São Paulo, e falar de futebol é o que a gente mais gosta, né? Aí falar uma coisa também da nossa época, nessa estrutura aqui não. Isso é verdade, a estrutura tá Melhorou um pouquinho? tá melhor, né? Dá uma olhada na poltrona, poltrona do São Paulo, não é? É oficial. Os painéis. Tá coisa linda, tá coisa linda. Tá bem. É só jogar, Tá não bem precisa mais nada. É só jogar, né, Dudu? Não precisa mais nada. A coisa mais difícil é jogar, mas tem que jogar, né? Mas isso aí pra vocês não é difícil não, isso aí é fácil. Cara, quanto tempo você ficou 2 anos no São Paulo? Poucos jogadores ficaram um período tão curto e tem uma dimensão tão grande num clube. O que você acha que é essa sintonia que você tem pela torcida? Você sabe que você é um quadro do São Paulo. Aquela sua comemoração, aquilo é histórico, aquilo lá está em... Você mostra pra qualquer torcedor, ele sabe, é o Leandro Guerreiro, campeão. Acho que o principal é o título, né? A conquista, mas tem uma parte importante também, que são os clássicos, né? Em 2 anos, perdemos um clássico só. A gente falando de vários clássicos jogados, você perder, acho que foi ainda de um incidente que a gente teve de um voo aéreo, né? Voo conturbado e não justifica, mas isso atrapalhou demais nesse jogo. Mas eu acho que os clássicos fazem muita diferença. Você ganhar clássico tem muito peso. Eu acho que em 2 anos a gente ganhou bastante clássico decisivo. Então, além dos títulos, os clássicos também contaram e também chegar uma final de Libertadores. Então a gente participou de várias finais em 2 anos, nesse período curto de 2 anos. Dodô, artilheiro dos gols bonitos. Cara, que talento, hein? Que talento. E como que foi desfilar aqui dentro do Morumbi, cara? Qual a sua sensação de voltar hoje, né, a jogar com a camisa do São Paulo, jogar no Morumbi? Cara, como a gente falou aqui, eu sou de uma geração que veio logo após a geração campeã mundial lá do São Paulo, né, 95, né, 96, a reconstrução do Morumbi, uma galera nova muito talentosa, né, Edmilson, Fabiano, Fábio Aurélio, Denilson, Serginho, Belete, Rogério. Então a gente formatou uma base para quando o Leandro chegasse aqui depois, complementasse com as conquistas que ele teve aqui, que foram muito importantes. A gente, mais no âmbito estadual, a gente conquistou o Campeonato Paulista e alguns outros títulos menos importantes. Mas a gente viveu uma geração aqui de talentos incríveis e fazer parte da história do São Paulo, de ser o maior artilheiro da história do São Paulo em uma temporada. 97, não é? Isso é uma coisa que é muito gratificante e vestir a camisa do São Paulo sempre vai estar muito linkado aí com a minha história. E um gol marcante, cara? Um gol que você lembra, assim, com... Eu fiz mais de 100 gols no São Paulo, né? Então, Pelo menos uns 10. Pelo menos 10, né? Dá pra poder... Eu imagino esse Pusca, né, cara? Na época. Dava pra levar no pau, né? 1, 2, o Plial falou que levava 1, 2, 1, 3. Cara, são vários jogos importantes, né? O Leandro falou de clássicos, né? A gente fica marcado pelos clássicos, pelas conquistas. E aí, você jogar no São Paulo, a gente tinha clássicos que a gente dificilmente perdia quando eu joguei aqui. Então, isso a torcida lembra muito, com muito carinho. E não dá pra deixar de citar meu primeiro jogo, a questão de se firmar como titular do São Paulo, o Muricy, eu até contei a história ali em cima, o Leandro escutou, da minha continuidade como titular contra a Portuguesa Santista, o Campeonato Paulista de 97. Foi um jogo que eu arrebentei, joguei muito, fiz um golaço e aí de lá pra cá, então eu consegui firmar como titular e escrever a minha história no São Paulo. Então foi um jogo mais importante pra eu me manter no São Paulo, pra deixar os críticos quietos e seguir a minha trajetória. Jogou muito, Dodô. Jogou muito, Dodô. Ô, Leandro, aquele time de 2006, 2007, 2008, que você viveu com aquela turma ali, cara, como é que era a convivência? Ali tinha Chulapa, ali tinha Souza.
O que foi o diferencial daquele time pra ser tão campeão? Amizade. Que continua até hoje, né? A gente tem relacionamento de irmão, de parceiro, relacionamento familiar, né? Eu tenho um prazer gigantesco de chamar o papai Muricy, né? De papai. Então, eu creio que ali todo mundo se ajudou, ali todo mundo tinha um objetivo. A gente chegava antes do treinamento para poder fazer resenha. Sempre quando eu estava fora do clube também estava junto e continua até hoje. Então, acho que a amizade fez a grande diferença, além de todo mundo estar com vontade de fome de ganhar título. 2006 foi marcante, né? A gente foi campeão brasileiro. Mas eu queria que você me contasse, cara, um momento que deu a virada de chave que vocês sabiam que ia ser campeão. Acho que um momento difícil, né? Que foi a perda da Libertadores, né? Contra o Internacional, foi no meio do campeonato. A gente demorou, né? Para cair a ficha, né? 3 dias depois tem que fazer um jogo. E a gente fez um jogo histórico lá em Minas contra o Cruzeiro, uma virada sensacional, tá perdendo 2-0. E foi quando o Rogério bateu o recorde, né, dos gols. Então você vê que a reação foi imediata, mas a gente em si não tava com a mesma alegria que estava um tempos antes. Então essa virada de chave. E a resenha antes desse jogo era aquele seguinte, falou assim, cara, a gente perdeu de pé, foi um jogo, 2 jogos foram sensacionais. Mas a gente tem que dar sequência. Tem que levantar a cabeça. Nada mais justo que a gente buscar esse brasileiro e não deixar escapar. E a gente foi com 100% focado e, graças a Deus, conquistamos. A gente conversou com bastante gente já aqui de 2006 e todo mundo falou a mesma coisa. Amizade, cara. Amizade. Quando o vestiário une, a coisa flui. Dodô, eu já vi que a resenha aqui vai ser maravilhosa, né? Porque eu vi o pessoal passando aqui atrás, já estão provocando. Estão cobrando. Já estão cobrando. Nem entrou em campo ainda e os caras, vai jogar, né, o Perninha? Cara, como que é essa experiência de entrar no Morumbi, se fardar com o uniforme do time e jogar com o torcedor? Que o cara tá jogando e tá assim, ó. O Leandro Guerreiro. Os caras olham, é o grande ídolo. Sim. Como que é essa experiência? É super válida, é marcante, faz bem pra gente. Pô, a gente tava lá em cima autografando, tirando foto, os torcedores contando histórias que viraram São Paulino por tua causa. Então, isso faz parte das nossas vidas. E aí é claro que você vai pro campo jogar, é claro, colocar a camisa do São Paulo também, como eu já falei, que é super legal. Mas vocês nunca sabem o que vai encontrar, né? Tem cara que sabe jogar, tem cara que não sabe, tem cara que fica te olhando, tem cara que fica olhando o Morumbi. Então o jogo é um detalhe. Divertir, né? Não, se vier dando carrinho, dá pra dar uma chegadinha firme e falar, irmão, dá atenção que aqui o negócio é fazer resenha antes pra evitar, né? Mas faz parte, o jogo é contato. Sim. Todo mundo também quer ganhar, né? Todo mundo quer participar, quer brincar. Eu acho que o diferencial, assim, que eu vejo é você poder estar no Morumbi novamente, sabe? Pisar nesse gramado, o Dodô tava olhando ali, que tapete, cara. Coisa linda. Agora eu fico mais, a gente queria estar aí cheio, né? Cheio, né? Pra gente poder reviver as emoções, os momentos mágicos que a gente pôde viver aí dentro, mas é muito válido estar podendo novamente estar com as pessoas que gostam de você, né? Vocês são ídolos, né? Vocês são a nossa referência. Mas qual é o teu ídolo aqui dentro do São Paulo, cara? Cara, eu sempre tive o Rogério como um grande ídolo, sabe? Eu fui assistir eu não sei se o Dodô tava, não vou lembrar o ano, a seleção Come Fogo, que era Botafogo Comercial, contra o Expressinho do São Paulo. Não tava. Foi lá em Ribeirão Preto, se eu não me engano, acho que foi 2-2, 2-1 pro São Paulo. E naquela ocasião eu consegui invadir o campo e pegar um autógrafo do Rogério, já ia começando. Então assim, eu tenho o Rogério como o grande ídolo, mas de jogadores de linha, Palinha e Miller, né? Palinha e Miller são absurdos, são caras que jogaram. Eu ontem me emocionei com o Falinha aqui, cara. Falinha pra mim é sempre o grande ídolo e, pô, tá do lado dele, é sensacional. Teu ídolo no São Paulo? Cara, o São Paulo tem uma história muito rica, né? De grandes ídolos. Eu tive o privilégio de jogar com alguns, né? Eu joguei com o Toninho Cerezo aqui, chegando no São Paulo. Joguei com o Raí, joguei com o Palinha. Joguei não, né? Treinei, na verdade. Com o Raí eu cheguei a jogar, com o Cerezo pouco. Mas esses caras são absurdos, né? De talento. Mas o meu ídolo, a referência, Careca, né? Careca, né, cara? Careca era um absurdo de jogador. É uma pessoa sensacional. E como pessoa, né? Absurdo. Pessoa bacana, né? E tecnicamente, pra mim, tá no mesmo nível de Ronaldo e Romário. Assim, um jogador
absurdamente incrível. Estamos em época de Copa do Mundo. Tiveram experiência na seleção? Como que foi? Eu não tive. Não teve? Dodô teve, né? Convivi com a seleção bastante, quase fui pra Copa de 98, né? Mas tinha uns caras aí muito acima da média, né? Então era meio difícil. Mas, pô, a seleção brasileira é o sonho que a gente almeja. Eu cheguei na seleção por 2 vezes, uma vez aqui no São Paulo. Convivi por 1 ano na seleção. Então acho que o São Paulo me trouxe a oportunidade de chegar à seleção. Então a torcida é grande, o Brasil é um dos favoritos para a Copa, mas não vai ser fácil, né? Nunca é fácil, né? Leandro, essa nova fase, cara, agora tá no podcast, tá comentando, tá falando de futebol, tá falando de contando tudo. mentira bastante. Tá con- Nossa senhora. Contar a história, né? Podcast, cara, acho que chegou aí pra inovar, né? Você poder levar os bastidores do que aconteceu, do que você viveu. Basicamente é isso que a gente tenta trazer lá. Qual que é o nome do podcast? 2-1. 2-1 com quem? Milene Domingues. Ih, Leandro Guerreiro, pô, olha isso. Milene é parceira. A Milene é muito gente boa, grande amiga, pessoa sensacional. Tem histórias maravilhosas também. Tá gostando, cara? Tá gostando de estar do outro lado agora, falando aos microfones, podendo dar aquela apertadinha? É bem mais fácil, Corneta. É muito mais fácil. A gente alivia. Lá. Nosso lá é mais tranquilo. O nosso lá é o que eu te falei. A gente quer saber do jogador, o perrengue que ele passou, né? Alguma história de vestiário, alguma superação de vida, né? A gente sabe que boa parte do jogador de futebol, ele teve que vencer alguma coisa no extracampo para poder... Bem de origem humilde, Isso, né? então a gente gosta de saber dessas histórias aí. E assim, sabe o que é legal, Leandro? As pessoas, às vezes, elas, ouvindo uma história, elas se reconhecem na história e vão pra luta também, né? E vão mudar a sua vida que tá na dificuldade. Então, cara, continua fazendo essa comunicação, que ela é importante, cara. Dodô, você fala bem, não Vou não, dar cara. um dou lá pra ele lá. Ó, Eu ir lá. Já que você deu oportunidade, toda segunda e quinta a gente tem um programa no YouTube, né? Eu, André Hernan e o Bolívia, é o Meiuca, né? O canal Camisa 21 do YouTube. A gente fala muito de futebol. Eu tenho negócio fora do futebol também, então eu tô num período aí fazendo muita coisa. Mas fala de futebol pra gente é sentar aqui e não tem problema nenhum. Ó, eu quero um compromisso com vocês, hein? Eu já faço isso no ar, porque eu fazendo no ar não tem como falar não, entendeu? Esse é o primeiro episódio, mais curtinho. Eles ainda vão aquecer pra poder jogar daqui a pouquinho, então eu não posso estender muito. Vamos marcar uma próxima vez pra uma resenha maior, mas quero saber um pouquinho mais da vida, da história, dos projetos. Vamos sim, com o maior prazer. O Dodô falou. Sobre futebol, a gente passa um dia falando. Às vezes vai acontecendo. Se tiver Danone, então. Aí tem que ter um Danoninho. Então, faltou um Danoninho aqui, né? Lá no nosso podcast não tem também, não tem Danone. Não? Mas daqui a pouco. Então vamos fazer um pra nós poder... Daqui a pouco chega. É porque a gente passa, tem dia que a gente grava 3, 4 convidados no mesmo dia. Aí tem que. É um pouco mais complicado. Se for beber com todo mundo que vai, aí no final... Aí cada um toma um tipo de bebida. Aí complica, né? Mas obrigado pelo convite, o maior prazer. Pô, tá do lado do Dodô, cara sensacional, cara fantástico, além de craque que ele foi, pessoa das mais alto nível. Gente, ó, isso é o que a Passaporte faz pra gente. Vejam só, estou com 2 craques e você também pode participar um dia de um jogo junto com eles, um tour, quem sabe. Entra lá no Passaporte FC, @Passaporte FC. Lá tem todos os contatos, todos os caminhos para vocês poderem viver essa experiência. Mais uma vez, muito obrigado e valeu, gente. Valeu. Salve, salve, nação tricolor! Estamos novamente na Zona Mista, aqui dentro do Morumbi. A Passaporte nos trouxe pra cá pra mostrar esse ambiente maravilhoso, único. Você pode rodar vários estádios, você não vai encontrar um ambiente como esse. Se você quer conhecer e viver as experiências que a Passaporte pode te oferecer, entra aí no @PassaporteFC. Procura lá, cara, você vai achar coisas incríveis, você vai poder ir em Cotia, Barra Funda, conhecer essa área que nós estamos aqui, que é bacana. E a Passaporte, ela tá cada dia me surpreendendo mais. Hoje ela trouxe uma pessoa muito especial pra gente conversar. O cara é a nossa referência na comunicação do São Paulo. Nós, torcedores, é lá que nós vamos nos alimentar pra saber as informações, o que tá acontecendo. Porra, Daniel, obrigado, cara, pela presença. Daniel Perrone. Irmão, seja bem-vindo, cara. Ficamos um pouquinho longe aqui, Estamos mas... um pouco longe.
Conta pra quem não conhece o Daniel. Quem é o Daniel? Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, Passaporte FC. Quero estar aqui no Morumbi, é sempre uma grande honra, um grande privilégio. O Daniel Perrone é um blogueiro velho, né? Já desde 2002, desde 1999 trabalhando com internet e desde 2002 palpitando, escrevendo sobre São Paulo, produzindo conteúdo de uma certa forma, né? Porque a gente começou em fórum, né? Eram fóruns, não eram blogs, não eram podcasts como são hoje. Aí a gente avançou para portais de torcida. Aí eu entrei pro blog da Globo, fiquei 10 anos na Globo, saí da Globo, fiz esporte interativo 1 ano, fiz HBO e agora eu tenho o meu blog, né, desde 2017, sempre palpitando E sempre falando sobre de São Paulo. Sempre falando São Paulo. Agora, a partir de hoje, tá? A partir desse domingo, a gente vai falar sobre Copa do Mundo também, né? Porque não pode ficar parado. Claro, a gente vai, claro. a gente escolheu lá no blog sãopaulosempre.com.br, a gente escolheu falar de todos os jogos. Não sou eu que vou falar de todos, né? Opinar sobre todos. Tem uma equipe que vai fazer junto comigo. Certo. Mas, assim, é a única exceção. Vai ser Copa do Mundo. O resto é só São Paulo. Mas Copa do Mundo pode, né, cara? Copa do Mundo Copa do pode. Mundo A gente pode. a gente tem o Arboleda lá, né? Tem jogo do Arboleda, a gente também tá Tem o opinando. Militão, que já saiu daqui. Isso. Tem temos nossa turminha lá também, né? Exato. Bacana, cara. E assim, falar de São Paulo primeiro é amor, né? Claro, é evidente, está evidente, né? Nas tatuagens que você leva. Mas também o que me atrai no teu conteúdo é que você é coerente, né? Você consegue demonstrar o amor quando você tá aqui no Morumbi, que a gente sempre vê você comunicando a partir daqui, mas também consegue fazer uma crítica pontual, consegue mostrar pro torcedor, ó, aqui tá o erro, aqui não tá legal, mas aqui tá dando certo. Como que é esse dia a dia, cara, de viver São Paulo? Então, essa técnica até que eu adquiri foi ao longo dos anos. Ninguém nasce aprendendo a analisar, a opinar. Uma coisa que eu agradeço demais foi o Globoesporte.com. Eles, quando eu entrei lá na Globoesporte.com, eles me deram uma cartilha de normas jornalísticas que a gente teria que seguir, mas sem deixar a paixão de lado. Eu não poderia deixar de ser torcedor, porque esse era o Você na intuito. Globo sempre foi identificado. Sempre Sim. foi um jornalista identificado. Então, esse projeto da Globo não era um projeto de jornalístico. Ele virou jornalístico depois, Certo. porque ele entrou para a redação da Globo. Uma oportunidade de poder desenvolver algo que eu nunca tinha desenvolvido até então, mesmo estando conversando com torcedores em portal de torcida, que era você analisar, opinar dentro de uma regra jornalística, era você ser um colunista. Certo. Eu aprendi muito essa história com o Paulo Roberto Falcão lá na Globo, Ah. que também foi jogador do São Paulo. Ele falou para mim um dia, tava andando assim, foi bem informalmente, ele falou para mim: o comentarista, Perrone, é o profissional que enxerga algo que o torcedor não vê. Esse é o grande segredo que ele deu para mim. Pegar um ponto que não é o ponto comum. Às vezes o jogo tá ruim, sabe? Às vezes aquele jogo tá morno e você tem que escrever alguma coisa sobre ele. Você escreve sobre, sei lá, um fato que aconteceu dentro do jogo, um lateral que cobrou errado e que deu aquela discussão entre os torcedores. Então você tem que vasculhar e achar um ponto que o torcedor não viu e que aí gera uma outra discussão. São os spin-offs do jornal. Do jornal. Porque assim, o que acontece? O Globo Esporte e a UOL, eles têm que transmitir o jogo, eles têm que dar os fatos, eles têm que noticiar. Eles têm que contar uma história. E você tem a história tem que sair do Morumbi e chegar no torcedor. Perfeito. E aí a gente, como comentarista, opinador, agora youtuber, agora blogueiro, agora influenciador, né, de Instagram, de TikTok, agora a gente tem um universo em volta da notícia. Sim. E esse é o segredo que eu procuro utilizar nos meus comentários, nos meus pós-jogos.
E é isso que eu procuro passar para o torcedor. Você pode e deve ouvir e assistir todas as opiniões, para você formar a tua opinião e entrar na discussão, sempre com respeito. O legal é você ouvir o ponto e o contraponto. Ouvir também aquela que você não gosta, aquela crítica que ela é um pouco mais ácida. É interessante para você formar a sua opinião. Mas já teve vezes que você queria escrever algo mais pesadinho ali, você ponderou e falou, cara, não vou por esse lado, porque senão... Teve alguma vez que o coração veio à frente. Se quiser contar quando foi também, ia ser legal. Um jogo assim que você falou, cara, eu queria escrever, não preciso contar o fato, claro, mas eu queria escrever mais e me segurei. Então, teve um fato que eu vou contar para vocês, acho que isso é inédito, tá? Que me fez sempre ponderar nos meus comentários. Foi no primeiro ano da Globo, teve primeiro ou segundo ano, foi no começo, eu não lembro direito, mas foi um divisor de águas pro meu trabalho. Teve um jogo que São Paulo foi super mal, né? Super mal mesmo, e eu fui o pioneiro de dar nota para os jogadores. Olha. Antes da Globo dar nota e do UOL, etc., eu comecei a dar nota para os jogadores. E isso foi um avanço, assim, porque os jogadores, eles começaram a ler as notas deles. Então, aí eu fico imaginando, na época um telefonema, pô, me deu 4,5, me deu 5. Aconteceu. Aconteceu? Aconteceu no Instagram, um jogador, eu acho que posso até falar o nome dele, porque ele não tá mais jogando no São Paulo, ele foi o Jadson, que inclusive hoje é meu amigo, somos amigos. Ele questionou minhas notas, porque ele falou, poxa, você não sabe o que a gente vive lá dentro do campo, você não sabe, particularmente ele, você não sabe o estado clínico que eu estava, eu me esforcei para jogar, poxa, eu não mereço esse 6,5, eu mereço um 7,5. Aí eu falei para ele, Jadson, as notas são completamente nonsense, são frutos da minha opinião, não tem nada científico aí, né? É só o que eu vi do jogo ali mesmo. Exato, a gente não pode, por exemplo, é que nem contratação de jogador, você indica um jogador, você não sabe se aquele jogador tem um extracampo bom, ruim, sabe, se aquele jogador só pensa em dinheiro, se aquele jogador pensa num projeto para ser campeão com um coletivo. Uhum. Então, assim, é muito difícil você indicar sem que tenha alguma rusga, porque você não tem todo o cenário do futebol. Você só tem scout. Eu, por exemplo, eu alugo dois painéis de scout e vejo o scout. Aquele scout tá legal, aquele jogador tá legal, pô, vou indicar ele. Mas não tem aquela... A certeza, né? Certeza. Absoluta, né? E aí entra o extracampo. Aí vem o jogador, fala pra mim, poxa, eu mereci uma outra nota. Você não sabe o que aconteceu ali, naquele lado. O cara me puxou por trás, ninguém viu, não tinha VAR naquela época. E o Jadson, a gente discutiu aquilo, porque ele defendeu o São Paulo, ele defendeu o time, né, diante das minhas notas, eu estava revoltado. E eu falei para ele, Jadson, eu prometo para você que eu serei mais leve nas minhas opiniões se de fato todos os torcedores, os jogadores correrem. Porque aqui, ó, não vou jogar no Morumbi, a gente sente aí a corrida, viu? É muita coisa, né? Mas assim, o Jadson agora ficou meu companheiro, assim, de vez em quando a gente ainda se fala. Essa relação com os jogadores, ela existe. Você tem amigos dentro do futebol, do pessoal que está em campo hoje, vocês se falam, eles, porra... Por que foi falar assim de mim? Até hoje eles ainda te cobram? Ainda tem essa movimentação? Não, olha, eu tenho uma regrinha minha no meu trabalho. Eu não fico amigo de jogador. Não fico amigo, não fico parceiro de jogador que ainda tá atuando. Eu te perguntei isso porque eu já tinha ouvido você falar sobre isso, entendeu? Você prefere, quando está atuando, manter um pouco de distância. Sim. Depois, quando sai, que vira ídolo, aí tudo bem. Aí assim, vamos sentar, vamos tomar um Danone. É isso, essa é a minha regra. Eu procuro manter uma certa distância, né? Respeito, cumprimento, converso com alguns jogadores, mas assim, mantendo a minha isenção. Porque chega na hora de você dar uma opinião sobre uma atuação num jogo, você não pode lembrar que você da amizade, do você companheirismo. que você tem uma relação de amizade com o jogador.
mesmo tendo, né, com grande a maioria, respeito todo mundo, mas assim, quando o jogador pendura a chuteira, meu amigo, o primeiro sou eu que chamo pra tomar uma cerveja pra saber as Desses que já histórias. aposentaram e que você tem mais contato, quem que é bacana pra sentar no botequinho e tomar uma cerveja junto, cara? Cara, tem o Souza, é muito legal de conversar. Souza esteve com a gente Souzinha. ontem. Ele é demais, cara. Palinha também é muito resenha. Foi o cara que... Aloísio, resenha. O Palinha ontem foi o cara que me emocionou, porque é o meu maior ídolo. Meu maior ídolo. Do São Paulo, na hora que o Palinha entrou, que ele sentou na cadeira, eu falei, eita. Desabou ou não? Depois. Ah, Depois. ainda Na hora não, na hora que a gente segurou, mas depois... Foi eu e o Barão ali pro canto ali, foi sensacional. O Palinha, ele foi um grande jogador pra mim, pro meu pai também. E o Palinha eu acho até um pouco injustiçado no São Paulo, sabe? No São Paulo não, entre os torcedores. Porque no São Paulo ele recebe todas as honras. Eu acho que por causa de 94 É, ali... então, mas ficou olha... mais- cara, ele deu 92, ele deu 93. Nossa, Não com o pode, Palinha, cara. não sei se ele comentou aqui, mas com o Palinha não tinha clássico perdido. O Palinha é invicto em clássico. Pelo Sério? São Eu não Paulo, sabia. Nossa, o cara é um monstro. Ontem monstro. fez um gol de cobertura aqui. Cara, Acho que saiu até aí no Instagram, cara viu? eu falei, podia voltar. Vamos lá, Palinha, faz um esforcinho. Ainda bem que não foi em cima de mim, hein, Palha? Qual é o teu maior ídolo dentro do São Paulo, Pé? Tele Santana da Silva. Tele Santana. Meu maior ídolo. Eu tenho diversos ídolos no São Paulo. Você me perguntou o maior. O maior. O maior pra mim foi o Tele e eu vou te explicar por quê. Não foi nenhum jogador de dentro de campo, né? O maior. Por quê? Porque o Tele, ele ensinou pra mim, e ensinou pra muito São Paulino aí, o que é ser São Paulo. E o que é ser São Paulo? Pra mim, ser São Paulo é objetivar, trabalhar e realizar. Isso pra mim não tem nada a ver com folclore, não. É você ter um objetivo na tua vida, você trabalhar muito, mas muito, todo dia, estratégia, treino, e você realizar, aí você realiza com títulos. O Rogério é assim, o Raí foi assim, e quem que ensinou para esses caras, e quem que ensinou para a maioria daquela era lá, foi a era de ouro do São Paulo, o mestre Tele. Eu acho que o Rogério, ele parece com o Tele em muitos aspectos. E eu acho que o tempo vai provar isso. Porque a determinação que o Rogério tem é fora do normal. Todos que sentaram aqui, que jogaram com o Rogério, que conviveram com o Rogério, falam, ó, o Rogério é diferente, cara. O Rogério não é... Eu sempre vivo pedindo paciência, porque é um técnico novo, é um técnico que já passou por tudo que um jogador passou no futebol. E você falou uma coisa certa, porque o Tele Santana, ele já tinha vindo para São Paulo uma vez e não tinha dado certo. Aí na volta, e também quase não deu certo, porque em 1990, quando ele voltou para o São Paulo, ele levou o São Paulo até uma final, nós perdemos a final do Campeonato Brasileiro, e eu tenho até uma historiazinha com o Tele. Nesse título que a gente perdeu o Campeonato Brasileiro, eu estava muito amigo da filha do presidente. E aí a gente veio aqui embaixo no vestiário para dar uma força, né? Uhum. Eu tinha 20 anos na época, 18 anos, por aí. E a gente não conseguiu entrar aí de tanto tumulto que teve. Aí a gente falou, puxa, será que o Tele vai cair, né? Pô, o Tele é um técnico brilhante, né, no Brasil, etc. Não pode cair com o São Paulo desse jeito. No dia seguinte, eu fui no treinamento do São Paulo. Não era CT, foi quando todo mundo podia... todo mundo podia entrar. Eu não tinha privilégio nenhum. Podia fazer as perguntas lá no final do treino. Era uma outra época. Eu fui com meu pai, eu lembro que foi eu, meu pai e mais uma pessoa que eu não conheço, da idade do meu pai, não sei, não conheço ela. E a gente foi dar uma força lá para a equipe já tinha ido embora, eu acho que o Tele estava treinando... Estava observando os juniores, né, na época. Ele olhou pra gente, que a gente estava com a camisa do São Paulo, tudo na grade. O Tele veio até nós. A gente falou, Tele, você vai sair? Eu lembro que eu falei pro Tele, você vai sair de São Paulo? Ele falou, não, eu sou teimoso, eu não vou sair de São Paulo. Ele tirou a camisa dele de treino e jogou por cima da grade e deu pra mim. Eu tenho a camisa até hoje, né? Não preciso nem falar. Lógico, tá guardado. Meu ídolo, máximo.
o melhor campeonato que você viu o São Paulo fazer? Pode não ter sido campeão. O melhor campeonato que você viu o São Paulo fazer? Pode ser até o fim, a final, por exemplo. Eu tenho a final que é assim, o campeonato o mais próximo à perfeição que eu vi o São Paulo fazer foi de 2007, se eu não me engano, que foi uma equipe que levou muito pouco gol aqui, foi campeã com muita antecedência, Com o mas Muricy, assim, né? com o Muricy, Com o Muricy, com um trio de zagueiros, Miranda estava dentro, Lugano, o Breno, se eu não me que engano. time. Era um timaço, mas para mim o título mais emocionante não foi nem um Mundial e nem uma Libertadores. Qual foi? Campeonato Brasileiro de 1986. 86. E foi decidido no começo de 87. Eu não vim no primeiro jogo, São Paulo e Guarani, aqui no Morumbi. Aí o meu pai prometeu me levar no Brinco de Ouro da Princesa. A gente foi até o Brinco de Ouro. Aquele campeonato, eu digo para vocês, eram 2 timaços. Não tinha favorito. O São Paulo tinha uma grande equipe. O Guarani também. O pior da equipe lá do Guarani era o Tite. Meu Deus. Era o pior lá. Mas jogavam muita bola e o São Paulo fez um gol com Careca aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação. A bola improvável saiu de um tiro de meta do Wagner Basílio, ou de um chute do Wagner Basílio, que tinha falhado em gol. Tinha falhado num dos gols do Guarani. O Pita, que é menor que eu, ganhou de cabeça. Toca pro lado. E o Careca fez um gol de bate-pronto com a perna esquerda. Eu tenho até um quadro desse momento desse gol com o autógrafo do Careca. Eu lembro que eu estava com meu pai, a gente comemorou, mas comemorou. Nossa Careca, Senhora. Careca, Miller, Pita, que time, cara. Silas, Sidney, Dario Pereira. Aquele time era fantástico. O Sidney também é um cara bom pra tomar Bom, uma resenha. cervejinha junto, hein? Resenha. Nós conversamos, meu Deus do céu, que resenha que é aquela, cara, que resenha. A era O Michael Jackson do Morumbi. O Michael Jackson do Morumbi. A era Muricy, cara, foi, acredito que o momento mágico pra torcida do São Paulo, nosso último grande momento. Uma lembrança daquele momento do Muricy, tá? Especificamente os 3 anos de Muricy ali, que nós ganhamos o que tinha que ganhar. Olha, uma grande lembrança que eu tenho do Muricy foi no último campeonato de 2008. O São Paulo estava em 10º ou 11º na metade do campeonato. O Grêmio era o líder do campeonato e o primeiro jogo do retorno era São Paulo e Grêmio aqui no Morumbi e a gente perdeu de 1-0. Não sei se era no Morumbi ou lá, mas a gente perdeu de 1-0. A gente tava quantos pontos atrás do Grêmio? Eu não lembro 14 quanto. pontos. Por Acho que aí. era 14 Era um pontos atrás. Era um negócio quase impossível. Eu lembro que o Muricy, ele em entrevista, ele falou: nós vamos correr atrás desse campeonato. Podem ficar tranquilos. E uma coisa que o Muricy tinha, que eu acredito que no ano que vem a gente tem que ter, assim, é uma defesa impecável. Sólida, né? Uma defesa sólida. Se a gente tiver... Porque saíram muitos jogadores agora, né? Então a gente precisa contratar e contar com os jogadores que a gente tem na defesa, porque o time do Muricy, o elenco do Muricy, o Muricy ganhou tudo com uma grande defesa. A defesa era o ponto principal das equipes que o Muricy formava. Foi até tema da última entrevista do Rogério, né? Ele ainda falou, nós precisamos formar uma defesa sólida. Porque o ataque, com o Patrick, com o Luciano, com o Caleri, o ataque resolve. O negócio é atrás. O negócio é atrás. Eu acredito muito em 2023. Eu acho que o ano que o 2023, que a gente vai dar um salto de qualidade, é com essa equipe nova que a gente vai formar. Porque eu acredito muito que a gente vai ter uma grande defesa, a gente vai ter uma defesa muito bem estruturada, e o ataque agora, com o Caleri, com o Patrick, pode vir aí mais um jogador de velocidade, deve vir, né? Tem algum nome aí pra deixar pra gente? Ainda não tem nome nenhum. Não temos nome nenhum. Ajuda a gente aqui, estamos começando. O nome que eu indiquei, me parece que ele não tem um extracampo muito bom. Nem vou falar para não dar mas ele parece que ele não tem um extracampo muito bom. E o São Paulo, ele precisa de jogadores com o comprometimento
coletivo. Pra dar essa virada, pra voltar a ganhar, Sim, pra voltar pra a ter ter gana. confiança. Vou te falar, quando o São Paulo contratou aquela trinca de jogadores do Goiás, né, Danilo, Josué, Grafite, quando contratou Mineiro, quando contratou Cicinho, eram jogadores que eles estavam em ascensão, mas eles estavam, tirando o Mineiro, que já era um veterano, mas eles tinham gana de jogar. E eu acredito muito nessa filosofia. E eu acho que essa filosofia que a diretoria vai imprimir agora. Isso é a cara do Rogério, né, cara? Colocar gente com vontade pra jogar, com raça. Mas eu quero pegar outro ponto com você agora. A gente tava falando agora do Rogério, tá falando dessa nova fase de 2023. Nós, como torcedores, sofremos muito, né, com a ausência do São Paulo na Libertadores. Cara, quem tem a oportunidade de vir na Libertadores, no Morumbi, é de arrepiar. Porque muda totalmente a atmosfera. A torcida é louca pela Libertadores. Louca. Nós já estamos 2 anos sem Libertadores. Se você pudesse falar com o torcedor tricolor, aliás, você já está falando com o torcedor tricolor, qual o recado que fica para esse 2023, cara? Qual o comportamento para essa torcida 2023? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu torci muito pela Libertadores, mas eu acredito que o São Paulo ainda não está num momento de entrar numa Libertadores com força para conquistar. Eu acredito que é um processo ainda. O São Paulo ainda tem um processo, isso é normal. Em 2003, 2004 e 2005 também era normal. Foi o mesmo caminho. Foi um caminho normal. Eu acho que a gente tem que, novamente, construir uma equipe que possa trilhar um caminho mais sólido do que a gente vinha trilhando. É melhor agora preparar, fazer as bases para depois chegar com possibilidades reais de disputar, de brigar e ser campeão. Eu acredito que o São Paulo tem que entrar para ganhar. Ele não pode entrar só para participar. E talvez neste momento do clube, que é um momento de reconstrução, é um momento que a gente tem um ciclo a ser criado, a gente tem aí essa Sul-Americana para a gente tentar novamente conquistar. E a Sul-Americana hoje é garantia de 3 jogos, é garantia de possibilidade de Morumbi lotado também, porque a Libertadores ela é mágica, isso ninguém nega, né? O clima de Libertadores é fantástico. Demais, né, cara? Mas essa Sul-Americana aí contra o Atlético Goianiense... Foi muito parecido. Eu tive lá no Ceará para assistir o jogo contra o Ceará. O time brilhou, o time correspondeu. Então a gente precisa completar esse ciclo, na minha opinião. Esse ciclo de Sul-Americana e talvez também da Copa do Brasil, que é um torneio que a gente precisa almejar também. Ó, o pessoal da produção me chamou no ponto aqui falando o seguinte: o Rogério Ceni tá assistindo e ele tá pedindo um conselho pro Perrone. Perrone, vamos para o brasileiro ou vamos focar na Sul-Americana? Ou você acha que dá para ir pros dois? Então, eu tive uma pergunta dessa no podcast que eu faço, que foi o seguinte... Qual podcast? O podcast Semana Tricolor, com o Sombra, com o Senna da arquibancada. Fazer um jabazinho, né, galera? Lógico. Então, o Semana Tricolor, hein, gente? Começa no ano que vem. Seguinte, teve um tema que foi o seguinte: você faria algo diferente de 2002 para 2023? De 2022 para 2023? Porque a gente olha depois, né? Depois é fácil. Depois é fácil. Depois é fácil. Poxa, mas se a gente tivesse privilegiado esse no lugar desse, não poderia ser melhor? A gente chegou na conclusão, não foi só eu não, de que a gente não mudaria. Por quê? Porque, olha só, a gente começou a Sul-Americana com a equipe alternativa, a gente começou a Copa do Brasil com uma equipe alternativa, a gente foi escalando posições, né? A gente teve uma classificação brilhante em cima do Palmeiras nas oitavas, muito pouca gente acreditou. O São Paulino não, mas gente que é do meio do futebol não acreditava nessa classificação. Sabe, se por acaso a gente fosse eliminado, a gente poderia ter até tido uma sorte melhor no Brasileiro. Mas eu não faria nada diferente, porque o São Paulo tem que almejar título. Sem dúvida. Então, mesmo com uma equipe alternativa em alguns jogos, o São Paulo correspondeu.
E eu fico muito com a imagem do Luciano no último jogo, né? Goiás e São Paulo, né? Que a gente venceu 4-0. Mas eu fico com a imagem do Luciano. Perguntaram para o Luciano, o que o São Paulo precisa fazer em 2023 para melhorar? O Luciano respondeu numa simplicidade. Ele falou, precisa ser campeão. É o título. Mudaria toda a atmosfera. Mudaria tudo, Cara, tudo. se o São Paulo tivesse obtido a vitória em Córdoba, tudo seria diferente. Sim. Mas não aconteceu. Enfim, faz parte. Faz parte, gente. E Futebol. acredito muito em 2023. Acredito muito no São Paulo. Mas eu quero voltar, sair da linha do futebol e ir para outro lado agora. Olha a volta que eu vou dar. Cara, você tem 2 livros escritos sobre São Paulo. Sim. Que coisa maravilhosa. Conta pra gente sobre os livros, cita o nome, tudo. Já faz o jabazinho onde o pessoal pode comprar. É importante, pô. Bom, eu tenho 2 livros e eu sou escritor, né, gente? Então eu tinha muita vontade de escrever sobre o São Paulo. E eu vi, uma das oportunidades que eu vi escrever sobre o São Paulo foi sobre a viagem que os torcedores do São Paulo fizeram para o título mundial de 2005. A invasão. Começou com a invasão. Eu comecei o livro com a invasão aqui no Morumbi, depois Sim, do jogo dos 4-0 incríveis, né, do São Paulo. Foi maravilhoso. E naquela oportunidade, eu não fui comemorar, como todo mundo foi comemorar na Paulista, etc. Não. Eu fui numa livraria para comprar o meu guia de Tóquio, porque Ali você já sabia que... Não, porque não estava completo ainda. Não era só Libertadores, não. Tinha que ter um Mundial para a gente coroar aí esse ano, né? Então, passou muita coisa e a gente conquistou o título, graças a Deus, festa. Aí eu voltei e falei, poxa, eu preciso compartilhar com os torcedores todo esse momento que eu vivi, porque teve muito percalço, viu? Teve muita dificuldade. Não foi uma viagem fácil, né? Todo mundo Pra você ter uma ideia, quebrou a asa do avião pra gente ir. Uma coisa tranquila de se acontecer, né? Sossegado. Tô olhando, ó, Sossegado. Não, só quebrou a turbina. Pessoal, a gente vai ter que voltar. acontece todo dia, né? Vocês vão ter que voltar para o aeroporto porque a gente vai consertar aqui. Meu E não ia. Deus. E consertava, e não ia. Aí tivemos que dormir no hotel perto do aeroporto porque precisava pegar um outro avião. E aí a gente foi dormir no dia que teve o jogo lá, não sei quem, Al Ahly contra Al Ittihad, algo assim, para ver quem ia jogar com o São Paulo. E você fica mais tenso ainda. E, olha, não foi só isso não, foi muita coisa que está no livro. O livro se chama Trimundial, tá? É só você dar um toque lá na mensagem do Instagram para mim, porque o livro está completamente esgotado. Foram 4 edições de Caraca. 1.000 unidades foram encerradas. E agora, talvez, agora para o Natal, vai ter mais uma edição aí, tá? Limitado. E o segundo livro, aí é um livro menos emotivo, é um livro mais técnico, é um livro da Libertadores, se chama Morumbi, né? Graças à sacada do Amoroso, né? Nosso grande atacante Amoroso, que está aqui também comigo, aqui na tatuagem. Você fez com ele, não foi? O lounge? Eu fiz o lounge com ele ontem, participei do lounge com ele. É um grande amigo também do futebol, Legal. grande resenha também. Bom de papo. E o livro Trimundial, Morumbi, aliás, aí ele fala sobre a conquista da Libertadores. E eu procuro dizer nesse livro, e eu escrevo isso, que a Libertadores ela não foi conquistada em 2005. Foi muito antes. Ela começou antes. Ela começou em 2002 com a eleição do Marcelo Portugal Gouveia. Passou também por muitos percalços. Saída do Kaká, saída do Luiz Fabiano, quase que o Rogério, quase que o Lugano saíram do São Paulo em 2004. Desmontou, né? A chegada dos jogadores, Ali a chegada do Mineiro. Júnior, Mineiro, Cicinho. O próprio Amoroso chegou no meio do torneio, no meio para o fim do torneio. Enfim, tá tudo lá no livro. Troca de técnico, tá tudo lá. Troca de técnico, tá tudo. E vários bastidores também. Qual é a arroba? Arroba Daniel Perrone. Você me dá um Isso. toque lá em mensagem. Tem os 2 livros lá, eu vou relançá-lo. Esse aí é a 2ª edição que eu vou lançar. O Trimundial é a 5ª edição. E espero que todo mundo goste. É uma coisa que eu tive muito prazer de fazer. Fiz na pandemia esse 2º livro.
E, assim, e quem quiser, ainda vem até com autógrafo. E se eu quiser comprar uma camiseta, onde que eu vou? Uma camiseta... A camiseta do São Paulo, uma camiseta temática do São Paulo, com os designs exclusivos. Tem alguma coisa? Ah, tem. Você tem vários lugares. Você tem a São Paulo Mania, você tem a loja do São Paulo, do blog do São Paulo. Você não tem uma linha de camisetas também? Eu tenho uma linha de temática de camisetas, né, do São Paulo, né? Eu escrevo muito sobre as frases das conquistas, né? Coloco os treinadores, então Cara, você tem lá. É muito legal. É muito bacana, É muito né? bacana, são muito bonitas, viu, cara? Então, eu tenho essa, assim, eu escrevo e também eu sou de marketing, né? Designer também, então eu coloco um pouco do meu talento artístico aí pras camisetas. Cara, e como é que foi jogar no Morumbi? Eu venho desde o primeiro, né? Você já é cliente Eu sou velho antigo de guerra, já, né, sou cara? velho de guerra. Tudo isso aqui que tá desmontado aqui nos meus braços, nas minhas pernas, foi tudo vou jogar no Morumbi com o maior prazer, porque, ó, vou falar pra você, pisar nesse gramado é um privilégio de muito poucos. Você pode, Boa! é só você juntar um dinheirinho aí nos meses, e eu garanto pra vocês que é uma experiência para toda a vida. Além de você pisar, jogar, tocar bola, fazer gol, defender, você tem ainda também lembrança, fotografia, vídeo. Você pode colocar lá na tua churrasqueira um quadro teu batendo bola, fazendo gol, abraçado com um ídolo. Ó, é um negócio É indescritível uma experiência pro resto da vida, né, cara? pro resto da vida. Pô, Daniel, obrigado, cara. Obrigado por esse papo, por dar a oportunidade de conversar. Cara, você é uma lenda da história, cara. É sério, cara. Tem história aí que a gente precisa de mais tempo pra poder conversar. A gente precisa de mais tempo. Fica à vontade. A gente pode conversar depois o quanto, porque para mim, falar de São Paulo é sempre orgulho, né? Peguei isso do meu pai. Assim, eu quero desejar para vocês, assim, uma grande sorte aí no rumo do podcast. Obrigado, cara, obrigado. Espero participar muito mais vezes. Ó, vou te pedir um favor. Manda um abraço pro Sombra e fala pra ele que nós estamos esperando ele aqui nessa cadeira. Viu? Com certeza. Quero ele aqui pra gente bater um papo com ele também. Eu garanto para você, eu mando Sombra vir aqui. Então fechou. E, ó, já tem mais um próximo convidado. Daniel, obrigado, irmão. Valeu, Obrigado cara. a vocês. Valeu mesmo. Tá, eu que agradeço, tá? E vamos São Paulo. E ó, se você quer viver as experiências da Passaporte, entra lá no @passaportefc e veja, cara, pra viver isso que o Daniel acabou de contar pra gente. Entra lá, você vai gostar. Abraço. Salve, salve, nação tricolor! Pessoal, nós estamos aqui na Zona Mista, no Morumbi, e estamos aqui pela Passaporte, né? A Passaporte ela é uma empresa que ela cuida das experiências que o São Paulo oferece, né? E eu tenho dois mitos aqui do meu lado, cara. Tem um que eu conheci, que foi aonde a gente buscou toda a história do Morumbi, foi com ele, Dr. Fernando. Fernando, obrigado, cara, obrigado pela presença. E o outro que eu acabei de conhecer, que foi o Cândido, que é uma lenda aqui do Morumbi. O cara tá aqui desde quando começou a Passaporte, fez, nem vou falar o número de tours, mas conhece tudo sobre o estádio e sobre o nosso São Paulo. E disse que tem histórias picantes para contar pra gente aqui. Fernando, seja bem-vindo, cara. Cara, alegria demais estar aqui, é muito legal. A gente fica muito feliz aqui falar no Morumbi, com esse cenário que ficou muito bonito Ficou também. bacana, Cara, não ficou, legal. cara? Os objetos aqui que vocês montaram, cara, parabéns. Esse parabéns. imobiliário aqui, ele é especial, né, cara? Ele é Sim, especial. totalmente. Tem um episódio, nós fizemos um episódio só contando a história dos móveis. Tudo aqui é história, né, cara? E a gente fez um só pra contar a história dos móveis. E ficou bacana, né? Ficou lindo, ficou lindo. O pessoal vai conhecer um pouco mais aqui da história da Passaporte, principalmente o Cândido, né? Um dos pioneiros aqui. Eu também venho nessa esteira aí também, depois do Cândido e tal. O Cândido tá o quê? Há 12 anos? 12 anos, Cândido? 12 anos, literalmente desde o dia que abriu a Passaporte, né? A gente começou 8 de março de 2010, mas no fim do ano anterior a gente fez uma experiência, né, de lançamento da empresa, né? Porque é uma agência, começou a agência de turismo, depois passamos para todas as experiências mesmo para o nosso torcedor, uma viagem para Minas Gerais, contra o Cruzeiro, com o Careca, nosso grande embaixador e padrinho. Né? Então foi bem legal, aí mais de 300 pessoas a gente levou lá para um jogaço que foi no Mineirão, muito bom. E aí no ano seguinte, logo
8 de março, oficialmente abrimos a Passaporte. Já começou fazendo o tour ou foi primeiro as viagens? A gente começou, fizemos a piloto porque para entender o que era, né, o clube entendeu que ia ter a sua primeira agência de turismo, né? E aí, como um dos produtos dentro da experiência do turismo, enfim, foi o tour propriamente dito. Aí fizemos todo um estudo, ele já existia numa versão diferenciada, fizemos toda uma remodelagem do tour e o lançamos oficialmente dia 8 de março. Você lembra do teu primeiro tour como guia? O meu, por incrível que pareça, o meu como guia foi há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Porém, por quê? legal. Porque eu fazia todas as demais experiências da agência. Da agência. Que era justamente, né, as viagens, enfim. A gente fez bastante também. Bom, principalmente as viagens, né? A gente fez aqui do Cruzeiro, a gente fez então Libertadores. teve um navio Navio tricolor, cara. tricolor, Foi demais 2012. isso. Foi demais. Comemoração do título mundial. Foi, inclusive, que legal. o navio, para você ter uma ideia, ele está totalmente linkado ao nosso evento de hoje, né? Se a gente puder falar. Por quê? O evento de hoje ele comemora os 30 anos da conquista de 92. Sim. E o navio foi justamente em 2012, comemorando os 20 anos da conquista de 92. Então a gente estamos 10 anos depois trazendo uma nova experiência. Uma nova experiência. E a gente tem seguramente alguns aqui estão jogando hoje e participaram com a gente lá no navio, né? Que bacana. Fernando, você lembra do teu primeiro... Lembro, teu claro. teu Primeiro primeiro tour. contato. Não, teu primeiro contato com a Passaporte. Primeiro contato com a Passaporte foi justamente no primeiro tour que aconteceu. Uma apresentação, né? Primeiro aos jornalistas, alguns convidados, e eu vim. E a presença de quem? Careca! O Antônio Carecone. Então, cara, é inesquecível, uma experiência que me fez o quê? Ter a vontade de participar também da Passaporte, né? Hoje o Cândido está há 12 anos trabalhando conosco, eu estou há 10, 11 anos, né? E eu de uma forma fixa, o Cândido ficou de um período fixo, mas sempre também... tá junto. Sempre junto, profissional excelente e tal, então participa demais. E o primeiro tour foi inesquecível, foi justamente a apresentação com o Careca, que o jogador que marca realmente a história do torcedor um pouquinho mais grisalho, digamos assim, como eu, né? Eu adoro. Fã do Careca, o segundo brasileiro do São Paulo, que não foi aqui, né? Afinal, foi lá no Brinco de Ouro da Princesa. Acho que o Perrone até comentou sobre isso. Foi um jogo inesquecível. Faltava 1 minuto para acabar o jogo, a televisão já colocou o emblema do Guarani como campeão. Meu irmão Rogério, né, o proprietário da Passaporte FC, meu pai e minha mãe assistindo, a gente já ia desligar a televisão, na época não tinha controle remoto ainda, então ia desligar no botãozinho, meu pai, não, vamos ver até o último minuto. E no último minuto, Cara, o Careca vai lá, empata o jogo, vamos aos pênaltis, e aí sim, o título de 86. Na verdade, o jogo foi em 87, jogava um ano Foi em fevereiro de 87. Sim, Foi mas fevereiro de 87. valendo o campeonato de 86. Inesquecível. Tá? Então imagina você ver aquele jogador que faz esse gol memorável, o Careca, excelente jogador, que eu sou fã juntamente com o Rogério, e de repente vai fazer um tour, o primeiro tour com o Careca aqui, como padrinho da Passaporte FC. Foi demais, então é difícil esquecer, não tem como esquecer. Isso é Passaporte, sabe, ô Fernando? A Passaporte, ela é emoção. Todas as conversas que nós tivemos aqui hoje, tivemos ontem e tivemos sexta-feira, foi de emoção. Esse contato que a Passaporte ela faz entre o torcedor e o ídolo, cara, isso não tem preço, cara. Você poder sentar e participar de um tour, conversar com aquela pessoa que você viu na televisão, transformando a sua vida, porque o futebol transforma a nossa vida, ele traz momentos de alegria. Isso é Passaporte, cara. Eu acho que você pegou num ponto aqui que eu tô quieto aqui, só me segurando para falar. Exatamente isso. A gente trabalha aqui, a gente é torcedor São Paulino. E nós pensamos como torcedor. É óbvio que nem sempre a gente pode agir como torcedor, mas nós somos torcedores. A gente fica pensando, o que seria interessante para o torcedor fazer com o São Paulo? Morumbi Tour, um tour dentro do estádio, conhecer os vestiários, área de aquecimento, bater bola onde o time faz aquecimento, ir até o escudo, conhecer os troféus, as arquibancadas. Então, cara, é legal fazer um tour dentro do estádio. Por que não fazer uma visita no CT da Barra Funda? Nossa. Ter contato com jogadores, tirar fotos, uma viagem, tá? Acompanhando o VIP 10, né, Cândido? Sim, a gente o VIP 10. A gente tem um produto, né, que é
a gente intitula, né? A gente encabeça dizendo que é uma das melhores experiências que a gente tem, né? Que é o VIP 10, que é justamente um grupo super exclusivo. Estamos falando de 10, no máximo 12 pessoas. A gente tem a oportunidade, né, de viajar no mesmo avião da delegação, ficar no mesmo hotel da delegação e ter momento de foto e autógrafo. Então, assim, você imagina desde aquele momento de você estar no aeroporto e assim, e é legal porque você se sente parte da delegação, né? Porque a gente consegue transformar o torcedor, né? Às vezes membro comum, da delegação. Membro da delegação. né? Cara, eu me sinto- Como Exatamente. membro da delegação, porque ele tá andando do mesmo cara do lado que é o camisa 10 do time dele. Do camisa 9, do goleiro. E fica no mesmo lugar. Você fala, cara, eu não tô Um pai que acreditando. possibilita isso para um filho, o filho nunca mais esquece. Não essa esquece, vivência. não esquece. Nunca mais. A relação pai e filho, quando se encontram dentro do futebol, é inestimável o valor dessa experiência, cara. É, isso que você falou é bem legal também do pai e filho. A gente tá aqui justamente no Vou Jogar no Morumbi, né? E também participou de todas as edições. Eu vi algumas, né? Então, assim, de o cara ir pra entrevista e falar, cara, eu tô jogando com meu filho dentro do Morumbi. A gente já teve o avô, o pai e o filho. Ó, ontem nós tivemos uma experiência legal. Ontem não, sexta-feira. Futebol feminino. Sim, as A duas Vanessa, cara, a Vanessa teve aqui e ela falando que ela era proibida de jogar bola quando era mais nova. Questão E- cultural, Questão no cultural, passado. coisa do passado. E hoje ela teve o prazer de jogar bola com a filha dela. É. Chorou horrores, deixou o estúdio inteiro emocionado aqui. É emoção, cara, emoção. Coisas que a gente só encontra aqui. Só encontra aqui. Não existe nenhum tour como o do São Paulo. Não existe experiências como a gente tem aqui. E a gente tem que ter essa possibilidade de viver isso. Mas essa é a ideia da Passaporte de aproximar o torcedor à instituição, ao São Paulo Futebol Clube. Por isso que a gente pensou, pô, bacana, conhecer o vestiário, arquibancada, tal. Então, tour, o Morumbi Tour. Pô, imagine você, como eu estava falando, visita ao CT, você embarcar também com os jogadores no mesmo avião, ficar no mesmo hotel, presenciar o dia a dia, num dia de jogo. Pô, você conheceu o CFA, uma ação que nós iniciamos recentemente, o ano passado, foi a primeira, né, se eu não me engano, dia 18 de dezembro, se eu não me engano, foi a CFA primeira é o Centro de Formação de Atletas, porque nós temos Cotia. CT da Cotia. Barra Funda, que é o elenco principal, que a gente faz uma visita até lá. Todo final de semana a gente faz. Todo final de semana? Agora Agora não, Agora realmente o pessoal estão tá, né, em férias, e então- tal. Mas uma vez por semana nós conseguimos levar alguns torcedores, um número restrito, para assistir o treinamento, ter contato com os jogadores, tirar foto, pegar autógrafo. Então é uma ação que a gente pensou, pô, eu gostaria de fazer isso. Só que tem a curiosidade do torcedor São Paulo de conhecer. E o CFA de Cotia, que é enorme, são 230 mil metros quadrados lá, enorme. Então, pô, eu queria conhecer. Então, a gente lançou também. Fizemos o batismo tricolor, o batismo já muito, tinha muito também, e legal. o batismo é complicado, cara, porque aí um mascote do São Paulo, Santo Paulo, né? Vai Não estar sei, conosco aqui também. tá, vai verbalizar o nome dele? A gente pode anunciar? O Pode, pessoal já não, conhece? pode É sim. o Severino. O Severino me paga, viu, Severino? Você me paga. Porque o Severino, tá? Sempre fazia o batismo, já no passado, e ele queria o seguinte, falou, pô, estamos precisando de um mestre de cerimônia, e vai caracterizá-lo como se fosse um padre. padre. Ele falou, pô, é você, Fernando. Eu falei, Severino, você me colocou numa enrascada. E aí eu coloco a Paramenta. pá toda, aquela coisa toda tal, e muitas vezes a pessoa me pede bênção. Bênção, seu padre. Eu vou falar o quê? Deus te abençoe, meu abençoe. filho. Acabou? Não é? É óbvio que é uma cerimônia sem cunho religioso nenhum, tá? É simplesmente você consagrar-se como São Paulino, verdadeiro São Paulino, aqui no Morumbi, depois faz um tour aqui no estádio, com a presença de alguns ídolos, né? Nosso Diego Lugano, grande fez o ídolo aqui do último, São né? Paulo, né? Constantemente o Lugano está fazendo essa ação conosco, né? Mas o importante de tudo isso é que nós pensamos como torcedor, nós somos torcedores, e nós vamos criando experiências para que o torcedor sinta essa proximidade com o São Paulo Futebol Clube. Se Isso sente que a Passaporte acolhido, FC né? faz. Acolhido, fala, cara, dá a sensação assim, porra, eu realmente faço parte. eu faço disso aqui, parte. cara. Porque no passado, a questão cultural era o torcedor ficava na arquibancada, assistia o jogo e não tinha tanto a aproximação. Então pensamos em justamente criar ações. Batismo tricolor, tour com ídolo, vou jogar no Morumbi, tá rolando Tá aí. rolando, tá acontecendo. aí. Então, o pessoal vai vendo o pessoal passando, ó. Tá passando gente aqui atrás. É justamente a equipe que tá preparando
o desenrolar dessa ação, né? Que é gigante. Quantos jogos, cara, nós tivemos aqui? Ah, isso aí é com o Cássio. No Só total, pra ir, no Cássio. total teremos 24 jogos nessa edição. Hoje, né? Não, Não, ao no- todo. No total, nos 3 dias. Então, 24. isso. Cara, matemática aqui é fraco. Não, 24 vamos lá. vezes 24 vão dar quantos? Vamos lá. Quantos jogadores, mais ou menos? Quantas pessoas Quantos passaram? jogadores aí, 300 e produção? poucas pessoas? São 24 jogos, 6 jogos na sexta-feira, 8 no sábado, 8 no domingo. No total, 528 jogadores. Cara, por isso que é bom ter o Você Cândido tá aqui, entendendo cara. por que ele tá sentado Você aqui? entendeu? É o Cândido. Aí. Ah, o fato da palhinha, né? Eu sou coordenador de campo. Então, literalmente, acho que eu sou a pessoa que mais canto hino. Porque eu canto hino em todos os 24 jogos. Caramba. Mas o Cândido tá ali, tá contando o número, mas tem histórias... eu quero ouvir histórias boas. Me conta uma história boa que você já passou aqui dentro da Passaporte. Uma experiência que você falou assim, cara, isso foi legal. Cara, já vi experiências, então, né, puxando aqui pro Vou Jogar do Morumbi. Tivemos uma edição, foi muito bacana, né? E é legal porque, como eu falei, como eu sempre sou coordenador de campo, então eu consigo estar ali pertinho e ver, sentir a emoção dos atletas. Então eu já vi gente chorando, eu já vi gente saindo assim, passou da linha, das 4 linhas, o pessoal pega um chumacinho de grama e coloca na meia e fala, pô, cara, só vou levar, é isso que eu preciso. Beijar a trave, beijar o gramado. São Paulo é normal. O cara, assim, acabou o jogo, não importa, o cara pega e beija a bola, do tipo, pô, eu encostei na bola dentro do gramado do Morumbi. Então, a mesma ideia da viagem, né? A gente fez uma como 2016, fomos para Toluca, né? A gente foi no voo fretado com a delegação e pô, os caras assim, a gente tava... Primeiro nós passamos por Acapulco, né? Ficamos no hotel lá e aí a gente brinca, né? Faz aquela resenha que a gente brinca, né? Falando, pô, além do privilégio da gente estar com a delegação, o nosso é melhor ainda, porque só a gente pode beber. Aí fica aquela brincadeira, né? Então, e você tem os momentos assim que as pessoas falam, cara, eu não tô acreditando, né? Que eu tô aqui e o meu jogador tá ali a 5 metros de mim. Essa Ele tá aproximação é demais. como a gente brinca, né? Tá 3 cadeiras de mim no avião. Cara, imagina só você poder viajar no avião e estar sentado olhando. E na frente ali tá o Rogério Ceni. Não, e o que o Fernando colocou muito bem, né? A gente, quer dizer, é uma empresa, assim, nós, claro que sempre com cunho profissional, mas somos conduzidas por São Paulinos. Então, pra gente quando brinca assim, né? Desde que você trabalhar no que ama, né? Então é muito mais fácil. Então, pra gente, minha filha, eu tenho uma filha de quase 9 anos, ela é batizada, fez o batismo tricolor, e o padrinho dela é o Careca. Meu Deus. E quando ela tinha 8 meses, entrando pelo portão 5, pela rampa, tava eu, minha esposa e minha filha com 8 meses, ela entrou no colo do Careca. E eu não entrei eu não entrei por portão principal, não entrei como criança. Eu falei, não, ela com 8 meses, não sei se ela vai se lembrar. Se ela vai entender o que tá acontecendo. Mas né? ela vai ter a emoção de subir por uma rampa para ir pro estádio. E aí ela passou no colo do Careca, tava catraca, eu brinquei. Até hoje minha esposa fala assim, olha com aquela cara, né? Porque eu falei, Careca, pega ela, eu pego daqui 2 minutos depois da catraca. Minha esposa olhou com aquela cara, mas isso não é um saco de arroz, né? Eu falei, tá no Morumbi, pode ficar tranquila que Relaxa, aqui não vai... aqui não tem essa. 2011, né? 2021, né? No título que nós tivemos do Paulista. Minha filha pega o celular com 7 anos de idade e grava pra família. Família, tô gritando campeã pela primeira vez. Cara, eu não preciso de mais nada. Eu falei, não preciso de mais nada. É emocionante. É emocionante, cara. É Eu falo assim, minha filha, ela vem, o Fernando conhece, a gente fez tudo já com ela. Ela vem aqui, ela não alcançava o balcão, ela fala, tio. Olha, E esse jogo também tem uma coisa muito curiosa, né? São Paulo foi campeão e nós trabalhávamos, né? Nós trabalhamos no evento lá no Portão 5, na pizzaria, tá? E o pessoal trabalhando com a gente falando, Fernando, pelo amor de Deus, porque o Portão 5, cara, é só você passar uma portinha e você vai estar dentro do estádio para assistir o jogo. E tinha a questão da Covid, né? não podia. Que não podia. Então, o que eu escutei mais de um mês, imagino, dá um jeito, se vira, resolve, fala com Isso não é problema segurança. meu. a Faz gente aí, vai, cara, então faz aí. você tem que se virar. E aí tem aquele lado de torcedor.
Vamos dar uma Vamos espiada. ver e tal. Então foi, eu posso dizer que um dos eventos ou momentos mais interessantes que eu vivi aqui foi justamente essa vitória, estando praticamente dentro do Morumbi, sem poder assistir o jogo no Morumbi, tá? Mas a emoção foi tanta com o pessoal aqui e tal, que quando terminou o jogo lá, e veio segurança lá da parte social do São Paulo, e veio correndo, a gente pulava e vibrava pela vitória, que a gente estava do lado, sabia que os caras estavam, é só passar uma grade, a gente ia ver o time jogando, e a gente vendo pela televisão, não tinha jeito. Mas foi muito marcante, e marcou tanto também a filha do Cândido aí, né? E eu acho que e essa ideia dessa partida, né? Lembra agora puxando nossos cabelos brancos, né? Do tempo que a gente ouvia o jogo, ouvia no rádio, né? Quer dizer, imagina, a gente estava vendo na televisão, claro, né? Mas você estava sentindo o ambiente do campo a 20, 30 metros. Né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Lembra do tempo do rádio, né? Você vivia, você imaginava a jogada. Olha que legal. Porque você tem um delay, né? Você tem um delay da verdade, televisão. Então, muitas vezes a gente está trabalhando no Portão 5 e você tem aquele 30 segundos que a torcida grita gol e você olha para a tela e não aconteceu ainda. Tá no meio do campo. Eu tenho um costume de vir ao estádio com o fone ouvindo rádio. E quando eu fiz o tour, a gente foi passando ali pela pista, né? E eu lembro do guia falando, aqui fica a cabine de rádio. Cara, eu sou da área da comunicação, então eu olhei para aquilo e falei, cara, olha isso. Sabe, a gente como torcedor que não está no estádio, a gente não tem noção do tamanho, de como é grande, como é grandioso o Morumbi, aonde fica cada coisa, a gente tem essa curiosidade. E o tour, ele proporciona isso. Eu não lembro quem foi que fez o primeiro tour, acho que foi até o Cássio mesmo. Na hora que eu entrei no vestiário, eu chorei, cara. E assim, eu estava aqui a negócio, eu teria que ter uma postura. Não dá. Cara, eu falei pro Cássio, você me desculpa, cara, desculpa. Sabe? Foi a coisa mais emocionante que eu passei, cara. A hora que eu entrei dentro do vestiário, eu olhei e falei, cara, daqui passou o Gênio, cara. Aqui passou Palhinha, aqui passou Raí, Careca, Silas, Telê. Olha a emoção que vocês trazem pro torcedor. Isso é fantástico, cara. Vocês estão de parabéns, cara. Olha, eu vou falar uma coisa, né? Na verdade, a gente, pensando como torcedor, a gente cria ações justamente para a aproximação do torcedor. Quem faz é o São Paulo. A gente eu gostaria de fazer isso com o meu time de coração. Então, além disso, aí você falou logo no começo a questão familiar, de sentimento, de família. O Cândido tocou nesse assunto, falando da filha dele e tal. Então a gente pensou também, fazer um ensaio fotográfico aqui, ensaio de casamento, que é possível pela Passaporte FC também. Chá Revelação. Chá Revelação, cara, Chá que Revelação é demais na frente também, do escudo. cara. Meu filho vai nascer aqui, não sei se é menino ou menina, mas eu quero que seja São Paulino. Chega aqui na frente do escudo, você descobre. Então, esse tipo de pensamento que nós temos é o quê? É aproximar cada vez mais o torcedor à instituição São Paulo Futebol Clube. Esse é o nosso papel, tá? E a gente adora fazer isso. Não, tá? é visível, tá? Cara, isso é visível. É no olhar, tá no sabe olhar. porque uma coisa que eu aprendi aí, vou saindo um pouco da questão do futebol, mas pensando em termos de vida, é mais agradável, é mais feliz você proporcionar a alegria para alguém do que, de repente, você receber. Sim, sim. Ou melhor, tentando traduzir, é mais agradável você dar um presente, presentear, do que receber. Então, quando você proporciona a essa emoção, essa alegria, o cara chorar, o cara, muito obrigado, tal, você poder participar disso na vida do cara, isso é indescritível. Então, são valores que nós não ganhamos monetariamente, digamos assim, mas o que você recebe de vibração positiva, de alegria, de gratidão, é demais, Vale a pena, gente. né? Então, muitas vezes a gente, por receber muita gente, eu estou há 11 anos, o Cândido há 12 anos, você está andando das arquibancadas, tal, o pessoal, e aí, Fernando, o Cândido, tal. E aí você não, porque não dá para lembrar imagina, de todo mundo, a né? gente não lembra, fica um pouquinho desagradável da nossa parte, beleza, tá? Eu falei, não lembro quem que é, porque são muitas pessoas, tá? Quando eu fiz o tour, tinha uma freira fazendo o tour comigo. E ela bateu o pênalti, porque tem o gol. Então, assim, para quem ainda não fez o tour, você conhece as dependências e tem um desafio, que você vai chutar a bola no ângulo e quem acerta ganha o presente da Passaporte. Não vou contar muito detalhe não, para não dar spoiler.
E no dia que eu fiz, tinha uma freira. A freira e um padre. Eles estavam vindo de Roraima, passaram para fazer o tour e ela foi, tirou a sandália, foi bater o pênalti. O que vocês já viram de diferente ali nesse tour? Já deve ter vindo gente de outros times também, isso deve ser constante, né? Você falou do padre da feira vindo de Roraima e tal, eu lembrei de um caso, que o rapaz até que ele fez um tour, ele veio de um lugar muito longe. Não, primeiro teve um cara que ele saiu do norte, ele teve um episódio aí de assalto, alguma coisa, perdeu, aí conseguiu umas pessoas que fizeram tipo uma vaquinha online para ele. Ele veio pra cá e aí ele passou por São Paulo, ele falou, cara, não tenho dinheiro, mas eu quero muito conhecer o Morumbi. A gente teve casos disso com crianças aqui na rua. Quantas vezes a gente assim... Porque um menino, eu lembro também desse ele passou, eu lembro de um menino, realmente ele vendia bala aqui na frente e ele veio com... a gente cobrava meia de criança, né? A gente cobrava meia, R$25 assim, mas era um bolo de moeda assim, de 5 centavos, de 10. A gente fala assim, a gente não consegue nem pensar na possibilidade. Falou assim, eu só queria conhecer, tio, eu juntei o dinheiro dessa semana para vir. Aí ele falou assim, eu posso passar o telefone da minha avó só para ela saber que eu tô aqui? Ela deixou um áudio para mim, eu não consegui terminar de ouvir sem chorar umas 3 vezes. Caramba. Então assim, aquilo a gente fala, é isso que paga o nosso dia. É só isso que paga o nosso dia. Isso é... Então Isso é Morumbi. É Morumbi. Isso é passaporte, cara. Exatamente. Isso é São Paulo Isso é São Paulo Futebol Clube. Por isso que a gente né? O Clube da Fé, ele tá muito mais não só por ter esperança de que a gente vai conquistar as coisas, mas de ter a fé de realmente proporcionar as emoções, a moeda cair em pé, né? Então, assim, a gente tem episódios na história, né, que fazem nosso dia a dia melhor. Até a própria construção do estádio, né? Ele já é do DNA da construção do estádio, né? Essa emoção, essa junção. Porque o estádio foi construído pelos torcedores, né? Sim, sim. Não só os torcedores, mas também todo o empenho, né, da direção, da instituição por anos, né? Então, quando o São Paulo queria construir o maior estádio particular do mundo, né? Aí o pessoal, times rivais riam, falavam, vocês estão sonhando, tal, não vão conseguir nunca. E aí a resposta foi, bom, se estamos sonhando, se é um sonho, que seja grande. E essa frase está exatamente nesse local, o pessoal de casa não está conseguindo ver, mas está ali, parte da planta arquitetônica de Vila Novas Artigas. A gente vai mostrar, vai mostrar. Foi deixado justamente isso para lembrar, olha, a gente tem um sonho, a gente vai atrás do sonho. Parte também da Passaporte FC. Isso é muito do sonho do Rogério Botasso, porque é um cara que visualiza, é São Paulino, fanático e tal, e fala, pô, eu quero fazer isso, seria legal imaginar esse tipo de coisa, tá? Entre outras ações, tá? Só para você ter uma ideia. Imagine você fazer vou jogar no Morumbi jogando com o Rogério Ceni. A gente fez isso no encerramento da carreira dele. O tour com o Hidro, com o Rogério Ceni. Histórico. Então, esses momentos que o torcedor sonhava e a gente conseguiu fazer, não só com o Ceni, mas com o Careca, com o Dario Pereira, com o Lugano, com o Chula. Tá? Só craque. Esse do tour do Mito, né? Esse foi muito engraçado, porque... engraçado assim, né? A gente fez... antes de lançar, né? De abrir as vendas efetivamente, né? Colocamos no site, aquelas coisas... E aí lançamos, eu lembro que em 40 minutos vendemos quase 80% das vagas, né? Aí a gente brinca, pô, os grandes shows hoje se vangloriam em terminar em 2 horas. Eu falei, não, aqui é 40 minutos, meu amigo. Cara, quem faz o tour, o que ele vai conhecer? Qual o caminho que é feito no tour? Caminho? Bom, você começa pela área comercial, passando por lá, uma área comercial que nós temos ali, restaurantes, lojas, academia. Que é aberta ao público, né? Aberto ao público, é o Concept Hall, tá? Ali é aberto ao público, então a gente caminhando por lá,
temos acesso ao Caminho dos Ídolos, é uma homenagem que o São Paulo inicialmente fez a 99 jogadores do São Paulo que mais se destacaram, foi ampliado, hoje 102 jogadores que lá estão, a imagem, né? Semelhante à Calçada da Fama ali, aqui no Morumbi, Caminho dos Ídolos. Caminho Tá? dos Ídolos. De lá, atualmente nós entramos no Salão Nobre, conhecemos o Salão Nobre, alguns troféus do São Paulo, os principais, passamos pelas cadeiras cativas, segundo piso, vamos até as arquibancadas, das arquibancadas descemos. É a melhor vista, né, E cara? cara, Aquela a vista vista de de lá é arquibancada, impressionante, aquilo lá é uma coisa impressionante, tá? arrepiante, cara. Então vale muito a pena as fotos naquele local, um ponto muito bonito para fotos, porque você chega no estádio, lembrando, 66.671 torcedores atualmente. Passado, o Morumbi já comportou um número muito maior de torcedores. Hoje, atualmente, todos sentados, bem acomodados, 66.671 torcedores. E aí, ó, a vista lá de cima. Depois você desce, vai fazer o percurso que o jogador faz. Desde a chegada na área de desembarque, passando por aqui, onde nós estamos. Exatamente. A zona mista, vamos até a sala de imprensa. Da sala de imprensa, vamos até os vestiários do São Paulo. E é ali que rola o desafio. É ali que Porque acontece o tem a desafio. área de aquecimento lá para colocar a bola no ângulo que você chutou. Isso. Dos vestiários, a gente passa pelo novo túnel, né? De acesso ao campo, subindo. Aí eu não vou falar muito, porque a gente vai até o escudo do São Paulo, lá no campo. Sensacional, cara. Esse é o roteiro, tá? Leva em torno de 1h40. O pessoal não gosta que eu faça um tour, não. Os guias Estende um aqui pouco e tal. mais. Pô, o pessoal, Estende Fernando, um pouco pelo mais. amor- o último tour eu sou Não. proibido. Os caras, não, a gente quer ir embora, pô. Você vai tem começar um isso detalhe, aqui. né? Somos dois, É, porque o eu e Cândido ele também Não fazemos. podemos estar passando. E esses caras vão contando histórias. Eles vão mostrando tudo que tem ali, as frases que estão na parede. Que por aqui aconteceu tal coisa. Gente, é uma experiência mágica. Mágica mesmo. Vale a pena. Pro São Paulino e para quem não é São Paulino também, que queira conhecer um pouco da história do estádio, que queira conhecer um pouco da história do São Paulo como instituição e como time de futebol. É maravilhoso, cara. Aí remete muito à memória. Desculpa te cortar, mas remete muito à memória, né, das pessoas. Eu lembro que eu guiei um grupo e a gente teve, né, um dos recordes aí de números no estádio, né, Congresso Mundial de Testemunha de Jeová, e ela estava junto e falou: eu vim com a minha mãe que está ao meu lado. Eu tinha 3 anos de idade. Que bacana, cara. Que bacana. Cara, você fala assim, pô, meu, olha quanto tempo ela tá. Ela lembra disso. Ela lembra. Ela foi, né, claro, pô, eu vim com a minha mãe aqui. Muito legal, muito legal. Uma outra experiência que a Passaporte tem é em dias de jogos, né? Você pode comprar o ingresso pela Passaporte, entra pela Portão 5. Alguns jogos você pode, compra o combo, você vai almoçar na pizzaria da Portão 5, não é isso? Como que funciona essa experiência específica? É um produto que a gente faz aqui para os Jogos para o Morumbi, né? A gente tem algumas experiências. Então, desde a experiência que a gente faz esse combo junto com o restaurante Portão 5, né? Da pizzaria. Então, você tem algumas oportunidades, seja à noite como pizza, seja no final de semana, no jogo das 4 da tarde. A gente tem alguns pratos típicos, o famoso leitão. Aquele leitão abairrado ali. O dia que eu fui, tava o Chula cortando lá e servindo. Eu falei, prato, ele corta com prato. Exatamente. Vai estralando aquilo ali, ó. Com Danone, pro Chula, com Danone, imagina. E ele me servindo. Eu falei, que é isso, gente? Aquele ali a gente fala assim, fique em silêncio, só ouve o quebrar do pururuca. Além Isso, da e a pizza gente, também. além da pizza à noite, Panini. o panini Não. e a gratinata, É. essas são... E aí esse é o motivo pelo qual... Estamos complicado também. aqui, cara. Não é Exatamente, fácil, a gente não. faz parte do controle de qualidade. E aí a gente tem também a opção do ingresso com o tour, né? Então, ou seja, você consegue trazer... Porque a gente tem gente do Brasil inteiro, até mesmo gente de fora, né? Que vem pra cá. Então, a gente consegue unir. Que o cara, imagina, ele num dia de jogo, ele faz o tour e dali algumas horas ele vem ver uma partida. Ele falou, cara, você imagina, eu tô aqui, daqui 4, 5 horas vai estar passando o Caleri. Isso Vai é estar muito passando... bacana. O ingresso mais o tour no dia do jogo é muito bacana porque o torcedor que vem conhecer o estádio num dia de jogo,
a experiência acaba sendo um pouco diferenciada, porque tem toda uma movimentação. Você já sente o sim, clima eu falo, do cara, estádio, daqui a né? pouquinho o pessoal vai passar aqui também. Verdade. Tá? Então, isso é algo também diferenciado e atende muito uma demanda de pessoas que têm a única oportunidade. Gente, imagina o cara, eu sou do Tocantins, do Acre, eu sou de Roraima, eu quero ir para São Paulo. Vem para São Paulo e tem um dia de jogo. Eu falo, cara, eu quero aproveitar o máximo possível do São Paulo Futebol Clube. Quero viver o máximo possível o contato com o meu clube de coração. Bom, ele faz um tour aqui no estádio. Terminou o tour, cara, vai assistir o jogo. Cara, local, cadeira superior azul. É fantástico, é fantástico. Antiga cadeira superior azul, hoje é Cadeira superior leste. É tal, fantástico, no meio cara. do campo, tal. Então ele aproveita o máximo. Então a gente pensa nisso, tá? Pensando nisso que a gente vai criando ações e constantemente a gente vai desenvolvendo novas ideias para a aproximação do torcedor do São Paulo, né, aqui ao clube. Como essa aqui do podcast, né? Que nós Esse estamos podcast, vivendo, né? cara, isso aqui é Sem demais, dúvida. cara. O ambiente que vocês pensaram, tudo, esse dinamismo Ficou muito bacana legal, ficou demais. demais. Deixa eu partilhar uma Fala. experiência com vocês, que é o seguinte. Agora, né, vocês viram que o rapaz aqui é meio fortinho, né? Então, vale a pena, para na Portão 5. Se for pro almoço, né, lá no jogo das 4 horas da tarde, vai ter o que tiver lá, mas pede o chopp, cara. Chopinho gelado. Toma um chopinho gelado ali, já fica no clima, cremoso. Dali você já sai, já entra. Cara, você vai ficar no meio do campo. Você vai possibilitar você sentir a emoção da organizada aqui do lado, a torcida fervorosa que o São Paulo tem. Gente, a Passaporte, ela traz emoção pura. Desde o primeiro momento que você entra até o final. E você falando de chopp, uma hora dessa pra gente. Não é? Dia de trabalho a gente não pode beber. Pô, Cândido, Não, e mas aí? é legal, e isso é bacana porque a gente vê cada vez mais, né, além do tour, claro, mas a gente possibilitar a volta da família. Então, quer dizer, a pessoa que vem o pai, vem a Exatamente, mãe, vem o irmão, vem o filho, vem o sobrinho. E é um lugar É, ideal pra você vir com seus filhos. É um lugar ideal. Porque assim, independente a gente, eu sempre brinco, né? O futebol, ele é 100% paixão e menos 10 razão. Só que a primeira coisa que a gente privilegia, né, e bate na tecla é segurança. Então, quer dizer, se eu consigo oferecer segurança e comodidade e fazer o cara ainda, né, estar no seu momento de lazer, é isso que ele precisa. Verdade, cara. Entendeu? Perfeito. Porque muitas pessoas perderam isso, né? Infelizmente, de tipo, pô, né? Eu não vou porque eu não tenho segurança, eu não vou porque eu não sei como fazer. Ele brincou, né? O cara tá no Tocantins, o cara tá no Acre, onde ele esteja. Eu não sei sequer onde eu vou comprar meu ingresso. Né? Eu vou dar uma solução pra isso. Quer ver só? Você vai entrar no @passaportefc. Lá você vai pegar telefone, contato. Lá você consegue todas as informações pra viver as experiências. Vamos passar todas as experiências de novo? Vamos Cara, falar todas? O duro que eu e o Cândido, cabeça branca, aqui, já começa a esquecer. Mas vamos lá. Vamos lá. Cândido, Vamos vai. lá. Eu falo uma, você fala vai outra. ajudar. Morumbi Tour. Morumbi Comodidade. Visita ao CT da Barra Funda. Visita a CFA de Cotia. Vou jogar no Morumbi. VIP 10. Batismo tricolor. Caraca. Tour com ídolo. Tour com ídolo. Tour com ídolo. Tour isso. com Que ídolo. mais? E o chá revelação. Chá. O cara pode vir... Ensaio chá- fotográfico. ensaio Chá fotográfico. revelação. O que mais? Se eu quiser casar aqui no Morumbi, Cara... vai atrás Fica da a Passaporte. Eles vão arrumar Fica um a jeito de dica. você casar aqui dentro do Morumbi. É. Isso não é problema meu, isso é problema da Passaporte. Vai dar um jeito. Exatamente. Ó, pelo menos aqui, ó. Eu Ah. tenho batina e tudo mais, eu posso Aí, ó, já realizar tem o até um cerimonial, não tem problema. E já vou cobrar aqui, ó. Vamos pensar no navio de novo? Vai, Passaporte. Vamos pensar no navio. Hein? Vamos. Hein, Cândido? Foi legal, Cândido. Foi muito legal, o navio tricolor foi uma experiência bem diferente, né, do que a gente fazia. Isso a gente estava aí pouco mais de 2 anos de empresa, mas realmente foi um momento de celebrar, né? Porque, como eu falei, ele foi homenagem aos 20 anos do primeiro Mundial 92. E então foi muito legal porque você conseguiu, imagina, tem gente que, assim, além de, claro, estar com atletas, a gente tinha mais de 20 atletas lá, então tivemos diversos momentos de fotos, a gente brinca. Eu lembro que a gente estava no teatro, né, imagina, um teatro de navio, cabe 400, 500 pessoas, assim a gente ficou quase 6 horas fazendo foto e autógrafo, os atletas Meu lá, Deus. e respira e vai, continua e vamos ver. O cara, 3 dias, né, imerso junto com os atletas num navio, então você tem, claro, que o momento da viagem,
Porque tem gente que talvez nunca tinha feito viagem de navio. E você tá com o seu time, né? Com os atletas que você viu jogar. É fantástico, cara. Uma Então experiência foi uma fantástica. experiência muito legal. E depois a gente né? desceu também. Foi... Opa, a mais gente uma, fez um jogo. lembrei que a gente não falou. O Resort Tricolor. Resort Fizemos o Tricolor. Resort Tricolor por 2 vezes. Uma vez a gente fez tava com o Rogério Ceni, e na época tava o Lucas Moura. Que bacana, cara. Então, foi bem O legal. camping também, né? O camping. No O camping, eu acho o que é o camping único evento que Foi o único- praticamente você não participou. foi e o eu único participei. evento que eu não participei da história. Que foi lá no Gente, Sesc tem uma Aero lenda Cotia. da Passaporte. É, e uma esse lenda. daí, pô, esse do navio, né? A gente desceu do navio, Foi. paramos em Ilhabela, locamos um campo oficial, jogamos com Fizemos Ronaldão, Raí, Ainda boa foram jogar parte- uma bolinha, ainda Mas levou a imagina turma você jogar uma bater bola, cara. com os caras que há 20 anos atrás estavam ganhando título. Você tá maluco. Se eu chego hoje no Morumbi, como que eu encontro a Passaporte? Fácil. Você vai entrar no portão principal, tá? Portão 2. Chegou ali, tem um balcão do Morumbi Tour. Só falar que a nossa equipe ali será Resolve. sempre, claro, bem recebido. De que horas vai até que conhecer. horas? Bom, com relação ao tour, que é a visita principal que nós fazemos diariamente, tá? De segunda a sexta, a 4 horários, 10, 12, 14 e 16, tá? As saídas são pontuais, 10, 12, 14 e 16, de segunda a sexta. Tour leva em torno de 1h40 para ser realizado, tá? Obviamente acompanhado pelo guia, contando histórias e tal. Agora, aos finais de semanas ou feriados, é de hora em hora. Então começa 10 da manhã, vai de hora em hora. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Muitas vezes, como a demanda é maior, nós fazemos alguns horários intermediários, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, para justamente atender o maior número possível naquele dia. Então vocês veem, vocês estão nos acompanhando por vídeo, tem sempre gente passando aqui atrás. Às vezes passa, aí vem um na frente, aí vem aquela turma, tudo tirando foto. É o pessoal do tour. Você pode viver essa experiência também. Entra no @passaportefc, procura a experiência que te agrada, que te emociona, e vem viver isso com a gente. Tá fácil. Fernando, obrigado, cara. Obrigado pela presença. Obrigado por contar um pouco dessa história. É emocionante. Cara, Um beijo, obrigado pela Sensacional, oportunidade. obrigado. Que isso. Obrigado. Sem dúvida, vamos nos ver muito aqui. agradece o Rogério lá pra gente. Rogério, brother, é isso aí, cara. Agora eu vou te falar, eu pensei que estender isso aqui, pô. Ah, viu? Rogério, Pô, não tem. libera os caras pra fazer mais um podcast com a gente agora só Fechou, de é isso aí. história. Só de história. É. Estamos combinados? Combinado, Fechou, combinado. gente. Então tá Obrigado. bom. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, obrigado.